Bom dia a todos, meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Hoje capítulo 13, Caboclo das Sete Encruzilhadas e Pai Antônio. Ainda sobre a Umbanda nascente, não podemos deixar de lado o nome de duas entidades que se manifestaram através de Zélio e que deixaram a sua marca na história: o Caboclo das Sete Encruzilhadas e Pai Antônio, respectivamente. O Caboclo e o Preto Velho, que se manifestavam através de Zélio e que foram responsáveis por estruturar a religião. Caboclo das Sete Encruzilhadas. Vamos recordar que a família de Zélio de Moraes, responsável por conduzir as atividades na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, sempre se preocupou em manter a tradição e não necessariamente divulgá-la, certamente. Muitos relatos sobre o Caboclo das Sete Encruzilhadas devem ter ocorrido pelo rio, levando seu nome e sua caridade até os lugares mais longínquos, embora pouca coisa tenha chegado até os nossos dias. Abaixo descrevemos um vídeo no blog para você que tem curiosidade em saber como era feita a fala do caboclo. Felizmente, tem esses áudios no YouTube. Você acessando o blog Leonardo Montes, você clica no link do vídeo do YouTube para acessar o áudio. A descrição mais antiga da personalidade dessa entidade foi feita por Leal de Souza, em seu clássico O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda. No capítulo 23, publicado em 1933, tem as seguintes citações: se alguma vez tenho estado em contato consciente com algum espírito de luz, esse espírito é, sem dúvida, aquele que se apresenta sob o aspecto agreste, e o nome bárbaro, de Caboclo das Sete Encruzilhadas, sentindo-o ao nosso lado pelo bem-estar espiritual que nos envolve e sensibiliza. Pressentimos a grandeza infinita de Deus e, guiados pela sua proteção, recebemos e suportamos os sofrimentos com uma serenidade quase ingênua, comparável ao enlevo das crianças, nas estampas sacras, contemplando da beira do abismo, sob as asas de um anjo, as estrelas do céu. Página 66. Entre a humilde e a doçura extremas, e sua piedade se derrama sobre quantos o procuram, e, não poucas vezes, escorrendo pela face do médium, as suas lágrimas expressam a sua tristeza diante dessas provas inevitáveis, a que criaturas não podem fugir. Página 67. Acidentalmente, o seu saber se revela uma ocasião para justificar uma falta por esquecimento de um de seus auxiliares humanos, explicou minucioso. O processo de renovação das células cerebrais descreveu os instrumentos que servem para observá-las e contou numerosos casos de fenômenos que as atingiram e como foram tratados na Grande Guerra deflagrada, em 1914. Página 67. A linguagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas varia de acordo com a mentalidade de seus auditórios. Ora chã, simples, sem atável, ora fulgurante, nos arrojos de alta eloquência, nunca descem tanto que se abstardem, nem se eleva demais, que se torne inacessível. A primeira vez em que os videntes os vislumbraram no início de uma missão, o Caboclo das Sete Encruzilhadas se apresentou como um homem de meia idade, de pele brônzea, vestindo uma túnica branca, atravessada por uma faixa onde brilhava em letras de luz a palavra Caritas. Essas narrativas acima nos levam a pensar o Caboclo das Sete Encruzilhadas como um ser de extrema evolução espiritual e grande sabedoria, capaz de conversar com a mais humílima das pessoas e com os grandes intelectuais da época, sempre levando a mensagem de Jesus a todos os corações que procurassem sua ajuda.
Aliás, o seu próprio nome de falangeiro, o nome simbólico adotado pelas entidades, que sempre rendeu muitas controversas explicações pela internet, é desvendado por Leal de Souza da seguinte maneira. Estava esse espírito no espaço, no ponto de interseção de 7 caminhos, chorando sem saber o rumo que tomava, quando lhe apareceu, na sua inefável doçura, Jesus, e mostrando-lhe, numa região da terra, as tragédias da dor e os dramas da paixão humana, indicou-lhe o caminho a seguir, como missionário do consolo e da redenção. Em lembrança desse incomparável minuto de sua eternidade, e para se colocar ao nível dos trabalhadores mais humildes, o mensageiro do Cristo tirou o seu nome do número de caminhos que os desorientavam, e ficou sendo o caboclo das 7 encruzilhadas. Página 66. Simples assim, não? Pois é, a Umbanda é assim, é simples. Pai Antônio. A manifestação de Pai Antônio não foi menos surpreendente. De andar lento, fala de difícil compreensão, sentou-se num toco de árvore e pediu um cachimbo. Imagine o espanto das pessoas. Se ainda hoje poucos conhecem, de fato, a importância do fumo, a energia do tabaco e a sua relevância para os trabalhos espirituais, imagine naquele tempo. Para você que tem curiosidade em conhecer o Pai Antônio, no blog, nesse capítulo do livro, tem um vídeo do YouTube onde tem a descrição e a fala do Pai Antônio. Você pode ouvir ali. Ainda no livro de Leão de Souza, podemos ler algumas informações sobre essa venerável entidade. Pai Antônio não pode ser o espírito de um preto da África, e não se compreende que baixe para fumar cachimbo e falar língua inferior ao caçange, dialeto crioulo do português falado nessa região, por extensão português mal falado e escrito. Eu sou preto, meu filho. Não, Pai Antônio, o senhor sabe mais medicina do que eu. Por que fala desse modo? Há de ser por alguma razão, o preto velho explicou. Eu não baixo em roda de doutores, doutor. Aqui só há um, que és tu, e nem sempre vens cá. Depois, meu filho, se eu começo a falar língua de branco, posso ficar tão pretensioso como tu, que dizes saber menos medicina do que eu. Disse numa linguagem arrevessada que traduzimos. Recentemente, o bisneto de Zélio Fernandino de Moraes, o senhor Leonardo Cunha, disse que o Pai Antônio era a entidade que mais se manifestava através de Zélio, e era também a mais alegre, brincalhona e que falava mais abertamente sobre as coisas do espírito. Infelizmente, não há muitas informações sobre ele fora do círculo familiar de Zélio. Ainda segundo Leonardo, numa dessas conversas, Pai Antônio revelou ter sido médico na Bahia, daí seu entendimento em medicina. Arquétipos. Um dos conceitos mais difundidos hoje na Umbanda é a noção de arquétipos, emprestada da psicologia. Essa noção arquétipica afirma que a entidade pode se apresentar como um caboclo e não ter sido necessariamente um índio, ou descendente de índio, por exemplo. Embora tal conceito tenha ganhado popularidade recentemente, ele é bem antigo e já encontrei registros sobre isso desde a literatura de meados do século passado. Um dos fatos que dão base a essa interpretação é a própria aparição do caboclo das 7 encruzilhadas, que se afirmava um caboclo, mas foi visto como um padre pelo médium vidente presente à sessão. Como conciliar isso? A explicação encontrada, adotada e aceita por boa parte do contingente umbandista, fortemente influenciada pelo conceito esotérico ocidental, é, na verdade, esse espírito pode ter qualquer procedência, mas se apresenta com a roupagem de caboclo para falar mais diretamente às nossas tradições, ancestralidade, para se colocar mais próximo do povo.
Esta é, em resumo, a noção de arquétipo. A entidade finge ser uma coisa para se aproveitar de todo o caldo cultural ligado à imagem que está evocando em sua manifestação. Contudo, da forma como aprendi com as entidades e trabalhamos em nossa casa, o conceito é bem diferente. O que não se leva em consideração é uma explicação que consta no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 19, item 14. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu. Embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Um decapitado se apresentará sem a cabeça. Não quer isso dizer que haja conservado essas aparências. Certo que não, porquanto, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo seu pensamento à época em que tinha tais efeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências, que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco de outra, apresentar-se-á como branco ou negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e a que se transporte o seu pensamento. Quando o caboclo das 7 encruzilhadas se fez visível ao médio vidente, estava sustentando a aparência que tinha quando foi no passado o Frei Gabriel Malagrida, que inclusive viveu entre os índios do Brasil e se encarnou entre eles em algum momento. Porém, com o tempo, passou a ser visto com a aparência de um índio, que inclusive foi pintada na figura desse contexto. O próprio Leal de Souza registra essas alterações de aparência. A primeira vez em que os videntes o vislumbraram no início de sua missão, o caboclo das 7 encruzilhadas se apresentou como um homem de meia idade, de pele brônzea, vestindo uma túnica branca, atravessada por uma faixa onde brilhava em letras de luz a palavra Caritas. Depois, e por muito tempo, só se mostrava como caboclo, tanga de plumas e mais atributo dos pajés silvícolas. Passou mais tarde a ser visível na alvura de sua túnica primitiva, mas há anos acreditamos que só em algumas circunstâncias se reveste de forma corpórea, pois os videntes não o veem, e quando a nossa sensibilidade e outros guias assinalam a sua presença, fulge no ar uma vibração azul. Uma claridade dessa cor paira no ambiente. Página 68. Como se pode notar, não se trata de arquétipo, mas de um fato muito mais simples. O espírito não tem cor, nacionalidade ou aparência definida. Em cada encarnação, vivendo em um povo, aprendendo uma cultura, alargando seus conhecimentos, guarda em seu espírito os resultados das experiências vividas na Terra, e pode se apresentar como qualquer aparência das encarnações anteriores. É por isso que o pai Antônio se apresentava como um preto velho, pois ele foi escravo, mas antes disso, ou mesmo depois, esteve encarnado em condições que lhe permitiram estudar medicina, e como o conhecimento verdadeiro fica guardado no espírito, podia se manifestar com a aparência de africano, que de fato possuiu, em alguma encarnação, e guardar o conhecimento que adquiriu quando foi médico em outro tempo. O espírito não finge ser de uma etnia que nunca viveu. Pelo contrário, ele assume as características que tinha quando justamente viveu nela, com todos os saberes que conseguiu nessa encarnação, de que integrarão seus saberes espirituais para todo sempre. Esta opinião, que muitos veem como preconceito, é justamente o oposto. É o fim do preconceito, pois espírito nenhum precisa fingir algo para poder ajudar alguém. Quando uma entidade se manifesta como um caboclo, é porque está integrada às falanges espirituais dos indígenas,
E ainda tem uma missão a cumprir nesse grupo espiritual, que um dia foi também seu grupo, consanguíneo, e o mesmo vale para os pretos velhos, etc. Revelações espirituais. Certa feita, o pai Cipriano me disse que Zélio e o caboclo das 7 encruzilhadas já viveram outras vidas juntos, entre os índios e também na Igreja Católica, inclusive como irmãos, recebendo diretamente de Jesus a nossa missão espiritual de cumprir com êxito. Nunca li nada a respeito em alguma outra fonte, mas espero que um dia mais informações ainda surjam. Salve o caboclo das 7 encruzilhadas, salve o pai Antônio. Aqui encerro o capítulo 13. Até a próxima aula. Obrigado a todos.